Ângela, a maioria dos mineiros mora em casas, mas na comparação entre o censo de 2010 e o de 2022, a proporção da população residindo em apartamento teve uma grande expansão em Minas Gerais? Bom dia. Bom dia a todos. Exatamente. Nós podemos observar neste censo que houve um aumento na proporção no comparativo a 2010, de pessoas morando em apartamentos, né? Então enquanto tínhamos 9,76% de domicílios classificados como apartamento em 2010, neste censo de 2022, nós identificamos 14,36% das moradias classificadas como apartamento, né? Em termos absolutos, a gente tinha, então, em torno de 600 mil unidades classificadas como apartamentos em 2010 e hoje temos mais de 1 milhão. Né? Então, apesar de ter havido um aumento de 4,6 pontos percentuais nesse tipo de domicílio em relação ao censo anterior para o mais recente, observamos que praticamente dobrou, né, o número de apartamentos em relação ao censo de 2010. E esse crescimento, Ângela, segue algum padrão, ou seja, ocorre em cidades maiores, ou existe também essa tendência em municípios de médio porte? Existe essa tendência também em municípios de médio porte, com destaque para o município de Viçosa, no qual identificamos o maior percentual de domicílios classificados como apartamentos no estado, né? No qual temos praticamente 45% dos domicílios classificados como apartamentos, seguidos de Belo Horizonte e Juiz de Fora. Portanto, observamos essa tendência também em municípios médios do estado. E o que o último censo, Ângela, revelou sobre Pouso Alegre? Enfim, o pouso-alegrense, ele está morando mais em apartamentos ou em casas? Quais números o IBGE revelou sobre o município? Para Pouso Alegre, nós temos 21,86%, praticamente 22% dos domicílios classificados como apartamento. E esse pode ser considerado um número alto? Sim, podemos considerar um número alto, né, de domicílios classificados. Eu não tenho o comparativo aqui em mãos de 2010, né, mas percebemos que é uma tendência de crescimento. A maior parte dos domicílios no Brasil são classificados como casa, né, no censo 2022. No caso de Pouso Alegre, 77% classificados como casas, quase 22% classificados como apartamentos, e podemos considerar acima da média nacional e acima da média de Minas Gerais. A divulgação do Censo 2022 também apresenta resultados quanto à principal forma de abastecimento de água dos domicílios no Brasil. A rede geral de distribuição apareceu em 82,9% das pessoas. Em Minas, a proporção também é semelhante? Sim, a proporção é semelhante, acima da média nacional, né? Então temos 87,89% dos domicílios ligados à rede geral de distribuição de água no estado. No entanto, ainda temos 9,56% dos municípios que não contavam com ligação à rede geral de distribuição de água. E quais outras opções, Ângela, o mineiro dispõe quando o assunto é o acesso à água? Bom, percebemos que a segunda modalidade, né, mais utilizada pelos mineiros se refere à água utilizada de poço artesiano, em que 4,86% dos mineiros utilizam esse tipo de abastecimento, né, seguido a terceira modalidade dos domicílios que usam como fonte nascente ou mina, representando 4,47% dos domicílios mineiros, contando com a principal forma de abastecimento de água. E quanto à questão do esgoto, Ângela, em Minas houve evolução quanto ao tratamento dos resíduos ou os números do esgotamento sanitário ainda são preocupantes? Houve uma melhoria e observamos que Minas apresenta um percentual acima da média nacional,
contando com 80,74% dos domicílios ligados à rede geral de esgotamento sanitário. Observamos, no entanto, uma diversidade, uma desigualdade dentro do Estado, em que temos municípios com quase a totalidade dos domicílios com esgotamento sanitário ligado à rede geral e, em contrapartida, outros no extremo, em que apenas, por exemplo, o município de Serranópolis de Minas, no qual temos só 0,13% dos domicílios ligados à rede geral de esgotamento. E uma última pergunta, Ângela. O IBGE trouxe números relativos à coleta de lixo. Como é a situação em Minas Gerais? Bom, observamos também que houve uma melhoria e Minas apresenta um percentual acima da média nacional, no qual 92,68% das residências em Minas Gerais tinham o seu lixo coletado, e deste percentual é importante nós destacarmos que 86,22% representavam a coleta no domicílio, enquanto 6,46% tinham lixo depositado em caçamba de serviço de limpeza, também recolhido por serviço de limpeza urbana, né? Então, somando dá esse percentual de 92,68%. Então, observamos que o Minas Gerais, no quesito de destinação do lixo, teve um avanço e apresenta um percentual acima da média nacional. Nós conversamos com a supervisora do IBGE de Minas Gerais, do setor de Cadastro Nacional de Endereços para Fins Estatísticos, Ângela Guerra, sobre as características dos domicílios mineiros. Ângela, muito obrigado pela sua entrevista aqui para a Rede Arquidiocesana de Rádio. Eu que agradeço a participação. Abraço a todos.